Quanto à história de vida de hoje, vamos ouvir uma linda história intitulada Criança Adotada. Item era pouco depois da meia-noite quando ouvi uma batida na porta do meu quarto, um som suave e hesitante, como se a pessoa ali não tivesse certeza se entrava ou não. Sentei-me na cama, meu coração batia forte e eu não sabia o porquê. Eu não sabia o que me esperava do outro lado da porta, mas algo dentro de mim me dizia que aquela não seria uma conversa normal. E eu estava certa, porque eu não estava pronta para o que ele me pediu naquela noite. Acho que nunca estarei pronto. Você já sentiu aquela sensação no peito, como se o ar mudasse antes de algo importante acontecer? Item era como se tudo tivesse parado, o silêncio na casa era tão denso que era como se até as paredes prendessem a respiração. Meu marido viajou a trabalho novamente e nossa linda casa está mais vazia do que nunca. Então ele ouviu um segundo golpe, dessa vez não mais alto, mas mais decisivo. Eu sabia que era Maro, o filho adotivo do meu marido, de 24 anos, quieto, educado, sempre respeitoso, mas ultimamente havia algo diferente no jeito como ele me olhava, no jeito como ele fazia uma pausa antes de falar, como se estivesse me estudando. Item era como se ele visse coisas que ninguém mais se preocupou em ver. E antes de me julgar, antes que sua mente fuja para lugares escuros, ouça. Esta história não é o que você pensa. Esta história não começou com uma batida na porta, mas começou muito antes, silenciosamente, lentamente, num espaço onde ninguém podia ver, no silêncio entre meu marido e eu, de uma forma que eu não conseguia mais ver. Eu pensei que estava feliz. Fiz tudo o que tinha que fazer, cozinhei, limpei, sorri quando não tinha vontade. Ele diz que estou bem quando não estou, mas por dentro estou desaparecendo. Item pouco a pouco, dia após dia, eu achava que estava fazendo tudo certo, até que percebi que meu marido não me via, muito menos a mim mesma. Então Maro começou a notar as pequenas coisas. Ela diz: "Você parece cansado hoje ou você fez algo diferente no seu cabelo?" E a maneira como ele disse isso não foi um flerte, foi uma cautela. Ele realmente percebeu. E quando alguém finalmente te vê depois de anos invisível, você fica confuso. Você começa a questionar tudo, não porque quer se meter em encrenca, mas porque está com fome. Item para conectar, não quero que nada aconteça. Não fui procurá-lo, mas naquela noite, quando bateram na porta, aquele pedido estava além de qualquer limite. Nunca contei isso a ninguém, nem mesmo a ele, mas estou dizendo agora porque talvez alguém saiba como é se sentir tão sozinho a ponto de fazer coisas que você nunca imaginou. Se você alguma vez se sentir esquecido, se alguma vez tiver que sofrer só para ser notado, então fique comigo. E se essas histórias de traição, emoções proibidas e fraqueza humana crua inspiram você, inscreva-se no canal. Item há algumas histórias que as pessoas têm medo de contar, mas nós as contamos aqui. Deixe-me contar o que aconteceu depois. Martim e eu estamos casados há 8 anos, e desses 8 anos, acho que só me senti verdadeiramente casado nos 2 primeiros. Nem sempre houve frieza entre nós. No começo ele era carinhoso e engraçado. Nas noites chuvosas, ele me surpreendia com comida para a viagem, me abraçava enquanto eu lavava a louça e sussurrava coisas que me faziam corar. Mas em algum momento ele ficou ocupado, depois foi embora e depois desapareceu. Item isso não acontece da noite para o dia, mas sim como uma erosão lenta e silenciosa. Ele desapareceu todos os dias, até que se tornou apenas uma presença na casa, em vez de um companheiro na minha vida. Ele começou a viajar mais, com viagens mais longas e menos contatos. Os telefonemas ficaram mais curtos, as mensagens de "sinto sua falta" pararam, substituídas por outras mensagens. E quando ele chega em casa, ele realmente desapareceu. Ele está sempre no computador, sempre em reuniões, sempre muito cansado. E eu simplesmente me adaptei. Parei de esperar que ele notasse quando eu vestisse algo novo. Perdi a esperança de que ele entraria em contato comigo. Item à noite, parei de mencionar a solidão, porque toda vez que o fazia, ele simplesmente dizia: "Estou fazendo tudo isso por nós." Mas nunca pensei que isso fosse verdade. Por que nós? Eu me sentia como um fantasma em minha própria casa, como se vivesse o dia a dia, fazendo todas as coisas que uma esposa deve fazer, mas nunca sendo vista como eu realmente sou. Eu mantenho a casa limpa. Eu mantenho suas camisas passadas. Permaneci calmo, mas por dentro eu estava silenciosamente desmoronando. E essa é a beleza da solidão. Às vezes ela não grita, apenas sussurra, até que você não consegue mais se ouvir. Item ele também tem um filho adotivo, Maro, de seu primeiro casamento. Ele se mudou para cá no ano passado para terminar seus estudos. Ele era muito respeitoso, educado, reservado,
mas com o tempo começamos a compartilhar pequenos momentos. Não as coisas grandes, mas as reais. Ele ficou na cozinha enquanto eu fazia café, perguntando como tinha sido meu dia. Ele realmente me escuta quando eu falo. Seus olhos não estavam nem no telefone nem na tela. Ele não assentiu distraidamente enquanto pensava em outra coisa. Ele percebeu. E isso por si só, a princípio, parece estranho. Pensei que fosse porque ele era um cara legal e pensei que talvez eu estivesse pensando demais nas coisas porque estava com pouca emoção. Mas então ele começou a se lembrar de coisas que eu disse, como eu bebia chá, as flores que eu gostava, o quanto eu odiava o silêncio no jantar. Uma tarde, eu estava dobrando roupas na sala de estar e ele chegou e disse: "Você sempre faz tudo sozinha, ninguém te ajuda." Ninguém nunca tinha me dito isso antes, nem Martim, nem ninguém, e isso me pegou de surpresa. Lembro-me de estar ali com uma das camisas de Martim na mão e piscar em resposta. Item algo como lágrimas, mas também como ser notado. Nossa casa era grande demais para 3 pessoas e estava sempre silenciosa. Não era um silêncio tranquilo, era um silêncio vazio, o tipo de silêncio que deixa claro que há muito pouca risada. Como o afeto se tornou raro, aquele que faz você pensar demais no que lhe falta. O escritório de Martim no andar de baixo está escondido como um bunker. O quarto do Maro fica do outro lado do corredor do meu. Na maioria das noites, nos cumprimentamos com um aceno de cabeça, talvez um boa noite, nada mais. Mas recentemente, Distintivo. há visões mais longas. Ele começou a esperar para dizer boa noite, como se não quisesse que o dia terminasse tão cedo. Lembro-me de uma noite em que fiquei na cozinha até tarde e não consegui dormir. Fiquei ali no escuro, tomando chá gelado e olhando pela janela. Ele entrou silenciosamente, me assustando um pouco. Ele disse que também não conseguia dormir. Ficamos ali por alguns minutos, sem dizer nada. Então ele disse: "Às vezes você parece triste." Não é uma pergunta, mas uma afirmação. E eu nem tenho energia para negar. Eu só disse: Item sim." E ele assentiu como se entendesse. Não sei o que mudou depois disso, ou talvez as coisas tenham mudado desde o começo e eu simplesmente não percebi. Mas comecei a me sentir diferente quando ele estava por perto. Eu não ficava mais nervoso, não ficava mais animado, apenas consciente. Como se, talvez pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente tivesse visto além da fachada. Não é uma questão de atração, não então, é uma questão de se sentir real novamente, de se sentir importante. Martim parou de me tocar há anos, parou de me perguntar como eu estava, parou de me ligar. Item eu sou bonita, mas Maro não tentou preencher o silêncio deixado por seu pai. Ele entrou na sala e eu me endireitei involuntariamente. Eu sorri um pouco mais. Comecei a notar o jeito como ele abaixava a voz quando estava sério e o jeito como ele passava as mãos no cabelo quando estava nervoso. Essas coisas não significam nada até que comecem a significar tudo. Comecei a desejar nossas conversas. Eles eram inocentes, mas alimentavam algo dentro de mim que eu nem sabia que estava com fome. E isso me assusta. Item porque sei que não é verdade, mas também sei que não posso voltar a ser invisível. E acho que é aí que os limites começam a ficar confusos. Ainda não superei, mas estou no limite. E eu me perguntei como seria ser tocado, não apenas fisicamente, mas mentalmente, por alguém que realmente me visse. Eu me permito sentir a dor que você sente quando percebe que dormiu ao lado de alguém por anos e ainda se sente completamente sozinho. E o pior é que não parece errado, é como acordar. Item e isso me assusta. Era um domingo como qualquer outro. Passei a tarde fazendo o que sempre faço, deixando a casa um lugar acolhedor que ninguém mais parece notar, assando frango, arrumando a mesa, acendendo as velas. Sei que Martim não vai comentar sobre isso. Há um leve aroma de canela, o tipo de aroma que deixa a cozinha quentinha mesmo quando ninguém sente cheiro de nada. Quando o jantar ficou pronto, Martim ainda não tirava os olhos do telefone. Ele sentou-se à mesa, rolando seus e-mails e concordando sem muita convicção enquanto eu falava. Eu disse a ele sobre a nova cerca do vizinho, sobre um pacote entregue no endereço errado, sobre um filme que pensei que assistiríamos mais tarde. Ele murmurou algo, como um HM, sem nunca olhar para cima. Maro foi o último a descer. Ele sempre espera até o último minuto, como se não quisesse se intrometer. Mas quando ele entrou, ele olhou para mim primeiro, ele realmente olhou para mim. Ele sorriu, não um sorriso grande, mas o tipo de sorriso que dizia: "Eu vejo você." Comemos principalmente em silêncio, o som do garfo raspando, o tilintar do copo. Martim perguntou a Maro como iam as aulas.
mas era uma pergunta preguiçosa. Item Maru respondeu de forma automática e breve, e foi então que o jantar terminou. Levantei-me e lavei a louça como sempre fazia. Martim foi direto para o sofá, com o telefone ainda na mão, já envolvido em uma ligação de trabalho. Nem recebi um agradecimento quando ele foi embora. E então ouvi a voz de Maru atrás de mim. Eu vou te ajudar, ele disse, pegando o prato antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Nossas mãos se tocaram por apenas um segundo, mas foi o suficiente para enviar um choque elétrico pelo meu peito. Nós nos movemos silenciosamente pela cozinha, lavando pratos e colocando louça na máquina de lavar louça. Item ela lhe entregou uma toalha para secar o copo, pegou-a e encostou-se no balcão, como se tentasse encontrar as palavras certas. Então ele disse que não deveria ter que fazer tudo sozinho. As palavras me atingiram como um soco no peito. Fiquei parado por um momento. Não sei o que dizer. Meus olhos estão queimando. Concentrei-me na água com sabão, fingindo não sentir dor ao respirar. Ele não disse mais nada, apenas continuou secando e me devolveu o copo. Mas naquele momento tudo mudou. Era como se as palavras estivessem penduradas entre nós, pesadas demais. Item para ignorar isso, fiquei na cama naquela noite olhando para o teto. Martim tinha voado para Dallas para uma conferência, uma apresentação sobre algo com o qual eu não fingia mais me importar. Naquela manhã, antes de ir embora, ele me beijou na bochecha e disse, não espere acordada por mim, como se eu já tivesse esperado por ele acordada. Mas era a voz de Maru que eu continuava ouvindo, você não deveria fazer isso sozinho. Já ouvi 1 milhão de elogios vazios na minha vida, mas isso foi diferente. Não é bajulação, nem flerte. É verdade, e eu não percebi o quanto eu precisava ouvir você dizer isso. Item até que tocou na minha cabeça às 2 da manhã. De manhã, tentei dormir, me revirando na cama. Minha mente não consegue parar de pensar. Meu peito apertou, como se eu tivesse engolido algo afiado e ele estivesse preso bem atrás das minhas costelas. Então ouvi passos, lentos e cautelosos. Eles pararam em frente à minha porta. Prendi a respiraceo. Não sei o que esperava, talvez nada, talvez tudo. Depois um leve toque, 1, 2 vezes. No começo eu não me mexi, apenas olhei para o teto, meu coração batendo forte. O silêncio que se seguiu foi mais alto que as batidas na porta. Então eu... Item ao ouvir a voz dele, ela pensou, podemos conversar. Foi tudo o que ele disse, apenas 3 palavras, e tudo dentro de mim ficou rígido. Sentei-me lentamente, enrolando o cobertor em volta dos meus ombros, como se ele pudesse me proteger do que estava acontecendo. Mas eu não disse nada. Eu não digo sim, eu não digo não. Eu apenas ouvi meu coração bater e esperei para ver o que aconteceria em seguida. No começo eu não me mexi. Fiquei sentado ali, com o cobertor de gelo me envolvendo firmemente, como se pudesse esconder a batalha que acontecia no meu peito. Minha mente estava acelerada, meu coração batia tão rápido que eu podia senti-lo. Item na minha garganta ainda consigo ouvir sua voz no corredor, calma, cautelosa, quase quebrada, podemos conversar. E algo dentro de mim quebrou. Levantei-me sem pensar e meus pés tocaram o chão antes que minha consciência pudesse falar. Atravessei a sala lentamente, cada passo mais pesado que o anterior. Minha mão ficou parada na maçaneta da porta por mais um segundo, então a abri. Ele está lá, Maru. Camisa, pés descalços, olhos franzidos, cansados mas lúcidos. Ele não parecia um menino, não naquela época. Ele parecia alguém carregando algo grande demais para sua idade. Mas tudo que eu posso. Item pense, o que você está fazendo? Ele não disse nada, e eu também não. Nós apenas nos olhamos por um momento, sentindo como se fossemos um ao outro. Então ele disse suavemente, não consigo dormir. Assenti, embora não fosse exatamente uma resposta. Eu só preciso falar com alguém, ela acrescentou. Dei um passo para o lado, apenas o suficiente para deixá-lo entrar, não por convite direto, mas mais por instinto. Ele caminhou devagar, com cuidado, como se soubesse que aquilo não era algo que poderíamos desfazer. Ele sentou-se na beira da cama, eu permaneci ali, de pé, com os braços em volta do meu corpo. Eu me sinto estranho. Item ultimamente, disse ele, olhando para o chão, perdido, é como se eu não pertencesse a lugar nenhum. Eu conheço esse sentimento. Eu vivo nela. Ele continuou falando sobre a escola, sobre a pressão, sobre como seu pai mal percebia que ele estava vivo, sobre como tudo era falso.
Como ele é solitário, mesmo quando cercado de pessoas. U escutei. U assenti. Murmurei eu entendo mais de uma vez, e falei sério. Mas enquanto isso, não pude deixar de notar o calor no quarto, a maneira como a noite nos envolvia como um segredo, o zumbido suave do ar-condicionado, o jeito como sua voz tremia. Item parei aqui para ter certeza de que estava satisfeito com a maneira como a pontuação foi adicionada. Se você quiser que eu continue com o resto, me avise. Tentei manter um tom natural, consistente com seu estilo narrativo, adicionando pontuação para maior clareza e ritmo. Quero sentir essa sensação novamente. Eu queria saber se alguém me via não apenas como uma esposa ou madrasta, mas como uma mulher que ainda tinha algo a oferecer, uma mulher que ainda importava. Antes de Martim retornar ao quarto, apaguei todas as mensagens. Enquanto fazia isso, minhas mãos tremiam, não porque eu tivesse medo de ser descoberta, mas porque uma parte de mim não queria soltá-las. Porque aquelas palavras gentis, cuidadosas e atenciosas, significaram mais para mim do que qualquer coisa que Martim havia dito nos últimos meses. E naquele momento, eu... Item perceba o quão baixo você caiu. E então aconteceu novamente. O golpe foi tão suave e cauteloso quanto da última vez, só que dessa vez eu não estava dormindo. Fiquei ali deitado por horas, olhando para o teto, ouvindo a respiração superficial de Martim ao meu lado. Naquela noite, ele chegou em casa, colocou a mala perto da porta e me beijou na cabeça como se estivesse batendo ponto para um trabalho. Não trocamos mais que 10 palavras a noite toda. Agora ele está roncando e eu estou bem acordado, com meu pulso batendo forte nos ouvidos. A batida foi repetida diversas vezes. Eu sei quem ele é eu. Item desta vez nem um momento de hesitação. Saí da cama o mais silenciosamente possível, tomando cuidado para não acordar o homem que não me tocava havia meses. Peguei meu casaco, abri a porta só para cortá-lo e lá estava ele. Mário estava de pé, descalço, vestindo uma camiseta e com o cabelo emaranhado de suor. Meus olhos estavam pesados com algo que eu não reconhecia, algo entre medo e certeza. Ficamos ali em silêncio, o ar entre nós ainda carregado de eletricidade. Então ele falou, sua voz era baixa, quase um sussurro, mas me atingiu como um raio. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu acho que... Item tenha sentimentos por ele. Parei de respirar. O corredor se estendia ao nosso redor como um longo túnel sem fim, cheio de tudo que não tínhamos permissão de dizer. Eu não disse isso. Eu não posso. Olhei para ele e ele olhou para mim. Não havia nenhuma expressão de presunção, arrogância ou qualquer outra coisa em seu rosto. Distorcido, ele é vulnerável, aberto. Suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo e seu peito subia e descia como se ele tivesse acabado de pular de um penhasco. Eu deveria fechar a porta. Eu deveria dar as costas para ele. Eu deveria lembrá-lo de quem eu sou, quem nós somos. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, eu caminhei. Item entro no corredor e fecho a porta atrás de mim. E agora éramos apenas nós no espaço silencioso entre o quarto do meu casamento moribundo e a culpa flagrante de tudo o que estávamos prestes a fazer. Eu não toquei. Ele não consegue me alcançar. Mas a maneira como nossos olhares se encontraram disse tudo. Tudo o que nunca ousamos dizer, tudo o que estávamos evitando durante semanas. Senti um nó na garganta. Isto não é um jogo. Isso não é mais uma fantasia tola. Essa é a verdade e isso me assusta. Porque naquele momento eu não estava pensando em Martim. Eu não sou. Item pense no que é certo e no que é errado. Nem pensei nas consequências. Tudo o que posso sentir é que alguém finalmente tem sentimentos por mim. Veja, eu me escolhi, e é isso que importa. Abri a boca para falar, mas nada saiu, apenas a respiração, apenas o calor, apenas a dor de tudo que eu havia segurado por tanto tempo. Ele se aproximou, sem me tocar, apenas se aproximando. Sinto muito, ela sussurrou. Eu sei que não deveria me sentir assim. Não era minha intenção, mas não consigo mais fingir. Engoli em seco, meu coração batendo forte. Tenho certeza que pode. Item ouvir. Eu queria dizer a ele para parar, para ir embora, para esquecer que tudo isso tinha acontecido. Mas eu não fiz isso. Porque no fundo eu não quero que você esqueça. Eu quero que você realmente pense nisso. Eu queria que alguém realmente dissesse isso. E ali, naquele corredor estreito, com o resto do mundo dormindo e ninguém para se apresentar, porque eu deixei acontecer. Ainda não, mas a rendição, o colapso emocional, o momento em que parei de fugir do que eu conhecia. Eu desejo você,
não de uma forma imprudente, impulsiva e irrefletida, mas da forma dolorosa e desesperada que alguém gostaria de ser abraçado. Item depois de uma vida inteira sendo ignorado. Nós não nos beijamos. Não nos tocamos. Ficamos ali, a centímetros de distância, respirando o mesmo ar pesado. E naquele silêncio, tudo mudou. Na manhã seguinte, tudo estava errado. O sol está muito forte, o chão está muito frio, o ar está muito parado. Eu me movia pela casa como se estivesse debaixo d'água, lento, entorpecido, cada movimento sobrecarregado pelo peso do que ainda não havia acontecido, mas já estava longe. Não consigo assistir. Não consigo nem descer as escadas sozinho. No começo eu estava no quarto e fingia dobrar roupas. Item não havia necessidade de correr, de ouvir os barulhos vindos da cozinha, esperando e temendo ouvir sua voz ao mesmo tempo. Mas muito quieto. Quando finalmente desci, Martim estava na cozinha, tomando café e mexendo no celular, como de costume. Ele levantou a cabeça apenas o suficiente para me cumprimentar, antes de se virar novamente para o que quer que estivesse captando sua atenção mais do que eu jamais havia captado. Olhei em volta e não vi sinal de Maro. Maro já foi embora? Perguntei com a voz seca. Martim nem olhou para cima. Achei que sim. Ele provavelmente foi correr ou algo assim. Você sabe como é. Eu assenti, mas não. Item conhecendo, não depois da noite passada. Martim me beijou na testa antes de ir trabalhar, apenas um leve toque de lábios, nada significativo, nada que tivesse a ver conosco. Então ele foi embora e eu fiquei sozinho em silêncio. Entrei na cozinha, servi-me a xícara de café que não queria e sentei-me à mesa, olhando fixamente para a cadeira em que Maro normalmente se sentava. Eu ainda podia sentir a tensão no ar, como se ela não tivesse se dissipado, como se tivesse se infiltrado nas paredes. Fiquei enojado, envergonhado, mas também exposto. Porque não se trata apenas de... Item não se trata do que quase aconteceu, mas do que não aconteceu e o quanto eu ainda gostaria que acontecesse. Fiquei extremamente atento a cada som vindo do andar de cima, a cada rachadura no chão, a cada mudança nas sombras. Fiquei ouvindo atentamente os passos, as portas se abrindo, qualquer sinal de que ele pudesse descer e me olhar como fizera na noite anterior. Mas horas se passaram e nada aconteceu. Eu finalmente o vi naquela tarde. Ele desceu para pegar a água, sem dizer uma palavra, sem olhar para mim, sem nem perceber que eu estava ali, ao lado da pia. Ele simplesmente pegou uma xícara e a encheu. Item beba e vá direto para cima. Sem contato visual, sem pausa, simplesmente desapareceu. Como se eu fosse invisível novamente, como se eu não existisse. E isso dói mais do que qualquer outra coisa. Porque por uma noite fugaz me senti vista, escolhida, desejada. Agora me sinto abandonado, como se aquele momento tivesse sido um erro. Justo quando me lembrei, os dias seguintes ficaram ainda piores. Ele quase nunca sai do quarto. Quando fez, ele o fez de forma rápida e silenciosa. Ele abaixou a cabeça e sua resposta foi breve. Chega de ajudar na cozinha, chega de conversa fiada até tarde da noite, chega de olhar um para o outro e dizer palavras que tínhamos medo de dizer. Item ele desapareceu sem sair e eu fiquei arrasada. Comecei a duvidar de tudo. Isto é só minha imaginação? Será que dei muita importância às suas palavras, à sua aparência, à sua presença? Sou a única que pensa assim? Eu criei tudo isso na minha cabeça? A culpa aumentou, não apenas por causa de Martim, mas porque eu não conseguia dizer o que doía mais, a vergonha do que quase tinha acontecido ou a dor de tê-lo tirado de mim de repente. Sinto falta dele, nem romanticamente nem sexualmente. Sinto falta de ser visto. Sinto falta da conexão. Ulambru. Item a versão de mim que sinto quando ele está por perto, a versão viva, desperta, não apenas a versão existente. Uma noite, encontrei-o no quintal, sentado sozinho na beira da varanda, olhando para o nada. Saí lentamente, com o coração batendo forte. Ah, eu disse. Ele olhou para cima, seu rosto pálido, seus olhos tensos, ilegíveis. Temos que esquecer a noite passada, ele disse antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, com a voz monótona e distante. Foi um erro. Então ele se levantou e passou por mim, voltando para dentro de casa. E assim, tudo que havia vivido entre nós morreu, não com um estrondo, mas com... Item uma frase. É solidão, necessidade ou algo mais sombrio? Eu ficava me fazendo essa pergunta repetidas vezes, como se a resposta viesse se eu a perguntasse com frequência suficiente.
Mas não é esse o caso. Porque não creio que exista apenas uma resposta. Passei tantas noites repetindo tudo na minha cabeça. O olhar em seus olhos quando ele me disse que sentia algo por mim, a maneira como no corredor parecia que o mundo tinha encolhido para apenas nós dois, a maneira como prendi a respiração e não disse não. Eu não parei. Eu não recuei. Eu deixo acontecer, mesmo que sejam apenas palavras, mesmo que nós. Nunca tocado. Cruzei uma linha que não posso reabrir. Mas não sei se me arrependo. Essa é a parte que as pessoas mais odeiam, não saber. Porque como você chama aquilo que parece certo e errado ao mesmo tempo, quando faz você se sentir envergonhado, mas também faz você se sentir vivo. Passei anos andando por esta casa como uma sombra, fazendo o que quer que eu devesse fazer, me segurando, sorrindo quando precisava sorrir, dizendo que estava bem quando não estava nada bem. E por um breve momento eu não fiquei invisível. Eu fui visto. Eu me senti, não fisicamente, não de uma. Item a maneira simples de condenar, que de forma mais profunda e silenciosa me comoveu mais do que qualquer toque. E agora que acabou, sinto falta. Sinto falta dele, não porque estou apaixonada, não porque quero algo dele, mas porque ele me olha como se eu fosse importante, como se eu merecesse ser ouvida e receber atenção. Há anos Marty não me olhava daquele jeito. Talvez tenha sido minha culpa. Talvez eu tenha desistido cedo demais, ou talvez eu tenha dado demais por muito tempo e não sobrou nada de mim que ele pudesse querer. Não sei. Tudo que sei é que me sinto vazio, como se algo estivesse quebrado. Item dentro de mim e eu não podemos ser recompostos. Mauro estava certo. Foi um erro, mas também foi honesto, brutal, doloroso. E acho que foi isso que o assustou. Isso também me assusta, porque quando você vê a verdade assim, quando você a sente, você nunca mais consegue fingir. Você não pode simplesmente trancar tudo e voltar para conversas tomando café e beijos frios antes do trabalho. Você nunca esquecerá a sensação de ser desejado. Você não pode esquecer a sensação de querer algo em troca. Fiquei me perguntando se eu tinha inventado isso na minha cabeça, se eu tinha confiado em algo que não estava lá porque eu precisava desesperadamente de calor em uma casa que já estava fria há muito tempo. Mas não, é verdade. Talvez não seja saudável, talvez seja inapropriado, mas é verdade. E é isso que torna as coisas complicadas, porque as pessoas gostam de histórias claras, vilões claros, vítimas claras. Mas isso é um caos. Essas são duas pessoas quebradas de maneiras diferentes, encontrando conforto em um lugar onde não deveriam estar. E eu odeio a fragilidade de tudo, a rapidez com que a moralidade se curva quando seu coração começa a morrer de fome. Acho que sou mais forte do que isso. Acho que sei quais são meus limites, mas... Item a verdade é que você nunca sabe realmente onde estão seus limites até estar do outro lado. Nunca contei a ninguém, nem aos meus amigos, nem ao meu marido, nem ao Mauro, nem mesmo de passagem, nem mesmo por alusão. Tudo isso viveu dentro de mim silenciosamente, dolorosamente, por meses, reprimido, enterrado sob sorrisos educados, roupas dobradas e conversas informais que não significavam nada. Mas estou lhe contando isso agora, porque talvez você entenda, talvez você sinta o mesmo, talvez você já tenha estado lá, naquele espaço doloroso entre o certo e o errado. Item errado, quando a solidão se torna tão forte que abafa o som do seu julgamento, quando tudo que você quer é se sentir visto, tocado, compreendido, mesmo que por alguém que você nunca deveria ter olhado daquela maneira. Você já cruzou algum limite em sua mente, mesmo sem nunca ter tomado nenhuma atitude para respeitá-lo? Você já fantasiou sobre alguma coisa, não porque queria arruinar sua vida, mas porque precisava se sentir vivo novamente? Você já se viu diante de alguém que não lhe pertencia e mesmo assim o desejava? Se você já fez isso, pelo menos uma vez, quero ouvir sua história. Item não para drama, não para fofoca, mas para a verdade. Porque histórias como essa nunca são simples. Eles nunca são pretos ou brancos. Elas são construídas sobre camadas de dor, silêncio, necessidades não atendidas e anos de resistência, fingindo que está tudo bem. Se essas verdades duras e desconfortáveis o tocam, se você já se olhou no espelho e se perguntou quem você se tornou e como chegou aqui. Item chegar a uma conclusão clara. Porque a vida nem sempre nos dá isso. Às vezes, a pessoa que te destrói é aquela que te lembra que você ainda está vivo. E às vezes a sobrevivência não é sobre fazer a coisa certa, é sobre finalmente sentir algo depois de anos sem sentir nada. Então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo,
Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir juntos. Deixe seus comentários e impressões na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seus comentários positivos e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder as outras histórias interessantes que publicaremos. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.